Do Senhor, galerinha, tudo bem com vocês? A tia Ana tá aqui hoje para deixar uma palavra ao coração de vocês para o crescimento espiritual. Amém? O nosso tema hoje é quem ama, obedece. Isso é mesmo, quem ama, obedece. E o nosso versículo para decorar está lá no livro de João, o capítulo é o 14 e o versículo é o 15, onde fala assim, ó: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se nós amarmos a Deus, nós guardaremos os mandamentos do Senhor. Se nós o amarmos, nós vamos procurar guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Lembra que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração. A palavra de Deus fala isso lá em Provérbios. Que nós temos que guardar o coração, porque do coração é fonte de vida ou de morte. Então, do nosso coração procedem as coisas ruins ou as coisas boas. Então, nós temos que guardar o nosso coração para que a gente possa obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Amém? Procurar entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E o nosso texto de hoje, que nós vamos meditar um pouquinho, está lá no livro de Mateus. O capítulo é o 21 e os versículos é do 28 até o 32. Aqui está contando a história de um homem que tinha 2 filhos. E um dos filhos chega e esse homem fala: filho, vai hoje trabalhar na vinha? E o filho olha para o pai com aquela cara de preguiça e fala: ah, pai, acho que eu não vou. Mas, no meio do caminho, ele se arrepende e ele vai trabalhar na vinha. E o segundo filho, quando ele chega, o pai fala a mesma coisa para ele: filho, você pode trabalhar na vinha hoje? Você vai? E aí aquele filho olha para o pai e fala: sim, pai, claro que eu vou trabalhar na vinha. Só que quando o pai vira as costas, aquele filho simplesmente vai descansar e não vai trabalhar na vinha. Ou seja, aquele que fala que não vai, ele se arrepende e ele vai. Mas aquele que fala que vai trabalhar na vinha, ele simplesmente não vai mais. Agora eu pergunto para vocês: qual dos filhos é o melhor? Qual será? Se você pensou que é aquele que obedeceu, você está certíssimo. Porque aquele que obedeceu, mesmo que a sua vontade não era obedecer, ele decidiu a coisa certa, que era obedecer ao pai, que era honrar o seu pai. Como a Bíblia mesmo fala: honra o seu pai e sua mãe, para que prolongue os seus dias. Amém? Então, nós temos que honrar o nosso pai e nossa mãe. E aquele filho que simplesmente decide por não ir trabalhar, ele foi desobediente. E Jesus está contando isso numa parábola. E essa parábola que Jesus estava falando, o nome dela é a parábola dos 2 filhos. E Jesus até comenta no decorrer dessa palavra, ele fala assim que os publicanos e as meretrizes, eles precedem no reino de Deus. O que Jesus estava querendo dizer? Porque as pessoas acreditavam que o Messias viria para o povo judeu, para o povo de Israel. Mas quando o Messias, que é Jesus, veio na terra, e João Batista, que foi o profeta que anunciou a vinda de Jesus, João Batista ele pregava para as pessoas, ele pregava o arrependimento. Mas o povo judeu se achava tão certo, que ele não se arrependia das coisas que ele fazia de errado. Só que, como vocês sabem, no céu ele não entra pecado, porque Deus é santo. Então nós temos que se arrepender dos nossos maus caminhos, para que a gente possa confessar Jesus no nosso coração e ter a vida eterna. E aquele povo, os judeus, os fariseus, os saduceus, eles acabavam perseguindo João Batista e eles não se arrependiam, eles ficavam todos desconfiados. Mas as meretrizes, que eram as prostitutas, os publicanos, que eram os cobradores romanos, eles ouviam as palavras e eles se arrependiam dos seus maus caminhos. E eles mudavam, se convertiam ao Senhor Jesus. Então, eu quero dizer para você assim, que nós precisamos obedecer sim à vontade de Deus. E a gente só vai saber qual é a vontade de Deus na nossa vida quando nós buscarmos mais a sua presença, quando nós lermos mais a sua palavra.
tanto que é importante obedecer, que a Bíblia mesmo fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Nós podemos fazer sacrifícios, fazer muito jejum, nós podemos fazer muita oração, né? Falar com Deus e tal. Mas se a gente ler a palavra de Deus e a gente não obedecer, a gente não praticar, de nada vai adiantar, não vai resolver. Sabe por quê? Porque Jesus mesmo, numa parábola, ele conta daquele homem que o homem que ele ouve a palavra de Deus e não pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre areia, que quando vem a tempestade, vem os ventos, o que vai acontecer com esse homem? A sua casa vai desabar. E o homem que ouve a palavra de Deus e pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. Pode vir o vento, a tempestade, mas ele vai continuar firme. O que nós temos que entender? Que o sol, ele nasce para todos. A chuva vem em cima de todos. Todas as coisas, o alimento, tanto, tem para todos. Porém, nós temos que entender que o dia mau vai vencer aquele que confia em Deus. Aquele que busca a presença de Deus. Vai herdar a vida eterna aqueles que procuram obedecer a Deus. Ah, Tiana, mas então eu nunca vou errar? Não, não é isso que eu estou falando para vocês. A Bíblia mesmo fala, no livro de João, que fala assim, ó, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um fiel advogado, que é Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça, nós não somos merecedores da salvação, mas pela graça, que é o favor imerecido, nós podemos então herdar a vida eterna. Só que nós temos que entender que nós precisamos lutar contra as vontades da nossa carne. Assim como aquele rapazinho ali do texto que a gente leu, da Bíblia, da parábola, que ele não tinha vontade de obedecer ao pai. A carne dele queria descansar, talvez ele tivesse cansado, talvez ele tivesse feito um monte de coisa o dia todo, ele não queria obedecer ao pai. Mas ele decide obedecer. Já aquele outro rapaz, ele simplesmente decide não obedecer. Então, a obediência não é você sentir vontade de obedecer. A obediência, ela é uma decisão na sua vida. Amém? E lembrem-se que toda decisão gera uma consequência. Seja uma consequência boa ou seja uma consequência ruim. Esse rapaz, por exemplo, a decisão que ele teve em obedecer gerou bons frutos, ou seja, o pai ficou feliz com ele, porque ele obedeceu. O pai viu que ele fez a sua parte, mesmo não querendo. Já aquele outro rapazinho que falou que iria, mas não foi, o que foi a consequência que ele teve? O pai percebeu que não podia confiar nele. Ele era mentiroso, porque ele falou que ia e ele não foi. Então, eu quero dizer para você assim, ó, que quem ama a Deus, a palavra de Deus mesmo está falando, quem ama a Deus vai guardar os mandamentos no seu coração. Porque uma coisa eu digo para vocês, se vocês simplesmente ler a Bíblia, correndo tudo e não gravar no seu coração, não adianta nada. Você vai continuar fazendo as coisas erradas e quem convence a nossa vida do pecado é o Espírito Santo. Então, quando nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, o que acontece? Quando eu vou fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo vai fazer eu lembrar da palavra de Deus e que eu não devo fazer aquilo. Então, eu tenho a decisão. Ou eu continuo fazendo errado, ou eu decido por obedecer ao Pai, obedecer a Deus. Mesmo que eu não sinta vontade, eu vou ter como decidir fazer a vontade de Deus. E esse é o correto a fazer. Eu quero dizer para você que Deus ama você. Tanto é que Ele deu a vida do seu filho para que você e eu pudéssemos estar aqui hoje, para que nós pudéssemos um dia morar com Ele. Então, com certeza, quando nós obedecemos a Deus, nós deixamos o nosso Deus feliz conosco, alegre conosco. E por isso que Ele fala na sua palavra que quem o ama, guarda o seu mandamento. Quem o ama, obedece. Então, qual que vai ser a sua decisão hoje? Você vai decidir obedecer a Deus, mesmo que não seja a sua vontade? Ou você vai decidir
fazer a vontade da sua carne, que é não obedecer a Deus, não fazer nada, não quero ler a palavra, não quero fazer nada certo, quero fazer só a vontade da minha carne. A decisão está nas suas mãos, amém? Agora fecha os teus olhos que eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada adolescente, de cada um que está ouvindo esse vídeo, Senhor. E que eles possam ter forças e decidir obedecer a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha um dia, uma semana abençoada em nome de Jesus. E até a próxima. Fiquem com Deus, tá? E continuem lá fazendo as atividades, continuem lá lendo a palavra. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor.